tem ouvidos para ouvir. Aquele que tem cidade. O rei está voltando, a trombeta está soando, o santo. Glórias a Deus, aleluia, 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 bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Mais uma vez aqui é o vosso amigo presbítero, missionário Deronildo Santos. Aqui mais uma vez com uma mensagem da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Então, se você que gosta deste conteúdo, gosta de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de amar a Bíblia, de falar da Bíblia e obedecer a Bíblia, é claro, compartilha esse vídeo, dá um toquezinho, curta, comenta, compartilha, para que outras pessoas também possam chegar a eles um estudo bíblico de uma forma simplificada, porque muitos gostam que quando o professor ou quem está ministrando o ensino fale palavras difíceis, né? Quando fala palavra difícil, ensina coisa difícil, mas o meu estudo é um estudo simplificado, tipo direto e reto. O objetivo é ensinar a palavra de Deus. Eu trouxe aqui um estudo abençoado da parte de Deus, então dá o seu dedinho aí, curte, dá um like, como eles dizem, né? E compartilha esse estudo bíblico, amém? Para que Deus possa te abençoar, me abençoar e abençoar a todos que chegaram até ele esse estudo bíblico da palavra de Deus. E o tema desse estudo bíblico é simples. Está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13 a 16. Então, na verdade, é mais uma coletânea bíblica, ou seja, passagens bíblicas. O tema desse estudo é este: passagens ou versículos bíblicos que muitas igrejas ou crentes ignoram, ou, como eu disse, direto e reto, ou o diabo não os deixa entender para que não se converta. Então, meus amados, eu te convido, compartilha esse vídeo. Vamos edificar mais pessoas. Se você é de Deus, se você ama a palavra de Deus e quer que outro também conheça de uma forma simples e objetiva a Bíblia Sagrada, porque, olha só, antes de entrar no estudo, eu vou falar 3 coisas. Primeiro, para que a gente estuda a Bíblia? Não é só para termos conhecimento. Não. Nós estudamos a Bíblia, meditamos na Bíblia para nos aproximarmos de Deus. Eu sempre digo e volto a repetir nos meus estudos: quem lê a Bíblia ouve Deus falando com ele. Quem ora está falando com Deus. Então é bom também a gente orar. Mas muito importante é ouvir. É como nós sentarmos perto de um sábio, né? De um doutor, alguém com bastante conhecimento
em alguma coisa e prestarmos atenção no que ele nos instrui. Então a Bíblia, quanto mais você lê, mais próximo de Deus você está. Principalmente, agora o segundo objetivo, é se santificar. Porque o objetivo do crente é ser salvo. E para ser salvo, como a Bíblia diz, tem que se santificar. Porque sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá a Deus. Agora, se o seu objetivo não é se santificar, não é aprender a palavra de Deus para ouvir a Deus, aprender de Deus e se santificar para Deus, aí tudo bem, né? Não precisa se preocupar. Pode ler, pode ignorar o que quiser. Mas se o seu objetivo, terceiro objetivo nosso de lermos a Bíblia, de conhecermos a Bíblia, é para a qualquer momento irmos para a glória. Porque esta é a nossa finalidade. Não dá para dizer que é crente se não tem o objetivo de, a qualquer momento, não vou nem dizer um dia, a qualquer momento, ir para a glória. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse versículo nenhum crente pode esquecer, a menos que ele seja crente mundano e queira ficar no mundo. Mas se o seu objetivo é se santificar, é conhecer a palavra, conhecereis a verdade, conhecer a verdade, então tem que ler a Bíblia. Amém? Glórias a Deus. Então o tema desse estudo bíblico, simples e objetivo, de novo, eu não vou prometer que vai ser rápido, que vai ser curto, porque não dá para fazer um estudo bíblico, né, com 5, 6, 10 minutos. É impossível. Principalmente se a gente for comentar em determinados versículos, em determinadas passagens. Mas, na medida que nós vamos lendo a Bíblia, você vai aprendendo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te fazer entender quando você ouve a palavra de Deus. Eu não preciso falar muito. Não, nenhum professor. Porque quando alguém ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica o objetivo daquele versículo. Amém? Então o tema é passagens bíblicas ou versículos bíblicos que muitas igrejas, muitas, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Batista, Maranata, pentecostais em geral, ignoraram, passaram a ignorar completamente. Por quê que eu falo isso? Não estou julgando, não estou criticando. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo quem falou, pelo fruto se conhece a árvore. Então, por que eu digo que muitos já não têm mais, não se faz mais digno de usar a denominação que está lá, que ele usa? Por quê? Porque o mundo entrou na igreja. Muitos pastores abriram a porta para o mundo, escancararam, liberaram geral. A única coisa que não liberam é o dízimo, porque estão alimentando e saciando seus egos. Mas o resto pode fazer isso e aquilo, e está acabado. Então ignoraram muitos versículos. Então veja o que Jesus Cristo diz. Vou cortar o som para não atrapalhar. O que Jesus Cristo disse, o tema, a base do meu estudo, né? Então, se você gosta da palavra de Deus, gosta de estudar, abra comigo a sua Bíblia, né? Porque é estudo bíblico, é Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 9. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 13. É a base desse estudo bíblico que vai abrir a porta para muitos outros versículos. Tema desse estudo, né? Versículo ou passagens bíblicas que muitas igrejas ignoraram, estão ignorando. Muitos líderes religiosos
Estão instruindo o povo a ignorar. Às vezes não precisa falar, olha, não acredita assim. Não, é só o fato de não ensinar com verdade. Já começa a ignorar. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 13. Quem tem ouvidos, versículo 9, a partir do versículo 9 até o 16. Olha o que Jesus disse. O título da mensagem aqui não é o do meu estudo, é o da Bíblia que eu estou lendo. Fala o capítulo 13, versículo 1, a parábola do semeador. Baseado nesta parábola, eu tenho um estudo bíblico, os 3 tipos de cristão. Depois eu vou falar, mas agora eu vou falar muitos versículos que muitas igrejas ignoram. Então diz assim o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábola? Ele respondendo disse-lhe, versículo 11, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 11. Versículo 12 do capítulo 13 de Mateus. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, ou nem compreende. Versículo 13, versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebeis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado, e ouvindo de mau grado, não ouve nem compreende, e nele se cumpre. Aqui o versículo 15, eu dei uma pulada aqui. Ouvindo de mau grado com seus ouvidos, fecham seus olhos para que não compreendam com o coração. Versículo 15. E se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Amém? Esta é a base. O que é que o profeta Isaías falou? O que é que Jesus aqui está falando? Que muitos ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Por que que ouve a palavra de Deus e não entende? Porque, primeiro, o coração desse povo está endurecido. O coração desse povo está inclinado para as coisas do mundo e não estão preocupados com a palavra santificação. Então, quer dizer, o semeador, ele saiu a semear a semente. E ele semeou. Qual é a semente? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, no geral, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Então tem muitas passagens da palavra de Deus que muitas igrejas em geral, muitos crentes, estão ignorando por completo, infelizmente. Mas por que estão ignorando? É porque o coração é duro, está voltado para as coisas do mundo. Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Outro motivo que leva muitos não entender a mensagem real e verdadeira do evangelho, que na verdade não é tão difícil. Porém, se o homem, se a mulher tem o coração voltado para o mundo, para as coisas do mundo, tudo que se fala em relação à santificação, à santidade,
É difícil para esse homem, para essa mulher. Às vezes, ao invés de ter a humildade de ouvir a palavra de Deus, de procurar entender a palavra de Deus, de procurar se afastar do mundo, não, pelo contrário. Muitos ficam zangados, muitos zombam, outros criticam, outros se iram, outros ficam com raivas de mal, outros cancelam o pregador ou o profeta que fala a palavra de Deus, que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, o verdadeiro profeta não é aquele que fala, Deus fala isso. Não, o verdadeiro profeta hoje é aquele que lê a palavra de Deus. É aquele que tenta ensinar a palavra de Deus com verdade. Doa a quem doer. E muitos, até mesmo muitos líderes, não gostam. Por quê? Porque bate, Jeremias 23, 3:29. É como martelo que bate, que esmiuça a penha. E a palavra de Deus, ela bate, ela é martelo. Pum, pum. E vai doendo. E muitos líderes não gostam. Por quê? Porque quando é para bater nos outros, tá tudo bem. Mas quando a marreta bate na cabeça dele, aí dói. Aí ele fica com raiva e não aceita. Então, por isso que eu digo nesse estudo, que muitos estão ignorando. E não são versículos de tanta dificuldade para entender. São versículos simples, palavras simples. Mas, porém, como o mundo, ou como muitos, tem o nome de crente, mas na verdade não é crente. Então tem a palavra de que está na igreja, mas não é nascido de novo. É difícil entender, é difícil aceitar. E na verdade muitos não querem, mas aquele que querem, que tem o objetivo de se santificar, de se separar do mundo, esses entendem. Foi o que Jesus falou aqui na parábola do Evangelho de Mateus, capítulo 13, né? Muitos ouvem, mas não compreendem nada. A Bíblia, infelizmente, para muitos, não passa de um jornal, não passa de um livro, não passa de umas páginas que ele simplesmente vê. Mas aquele que procura, que realmente ama de verdade a Deus, o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus Cristo, nos faria lembrar. Então o Espírito Santo tem livre acesso a esta mente, a esse coração, e ele entende coisas simples. Por isso que procura abandonar o mundo. Mas muitos que estão dentro da igreja, dizendo que é crente, participando de ceia, pregando, orando nos montes e outros lugares, cantando, mas o Espírito Santo já saiu dele, já saiu dela. Por quê? Porque os seus frutos não condiz com a palavra de Deus, as suas atitudes, seu modo de ser. Então estão ignorando por completo. E esses não entenderam ainda coisas simples. Por que não entenderam? Vou revelar agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você já deve ter lido, porque eu falei, abra a Bíblia. O que está escrito lá? Está escrito assim: o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento de muitos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, quando o diabo cega a mente de um crente, cega a mente de um homem, cega a mente de uma pessoa, pode falar, pode gritar, pode fazer o que for, que não tem jeito. A não ser que o Senhor Jesus Cristo o liberte. Mas para Jesus libertar, nós precisamos deixar que Ele nos liberte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Olha que versículo fácil. Mas o mundo não quer. Então vamos para o estudo? Glória a Jesus! Aleluia!